Vamos ler no livro de Números, capítulo 21, versículo 5. O livro de Números é logo no início da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o quarto livro. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Ou, em algumas Bíblias, nós temos fastio deste pão vil. Também pode estar assim. Meus irmãos, que a palavra de Deus, mais uma vez, possa falar ao nosso coração. E que nós possamos ser sensibilizados e transformados por ela. Amém? Meus irmãos, esse texto, ele fala da trajetória do povo que saiu do Egito numa libertação assim, magnífica, maravilhosa, algo incrível aconteceu. O povo estava no Egito como escravo, e Moisés conduz, com o poder de Deus, a saída do povo do Egito, e essa saída foi assim, algo diferente, algo maravilhoso, miraculoso, e o povo sai. Só que, para chegar na terra prometida, tinha um caminho, e esse caminho era o deserto. É um caminho difícil, um caminho árido, um caminho onde há escassez, há dificuldades, onde há obstáculos. Neste caminho, o povo sofre e o povo reclama. Nesse momento aqui que nós lemos, se vocês voltarem alguns versículos, vocês verão que o povo tinha vindo de uma vitória numa guerra, numa batalha. O povo tinha conquistado uma vitória, foi afrontado, mas reagiu e saiu vitorioso de lá. Mas não demora muito, o povo começa a sentir o calor do deserto, começa a sentir a falta de água, começa a enjoar do maná. Já estavam enjoados do pão que Deus dava, né? O maná, meus irmãos, era uma provisão de Deus que todos os dias pela manhã aparecia na relva, e dele o povo se alimentava. Com ele o povo sobreviveu anos e anos no deserto. Mas aqui, depois de experimentar o maná há muito tempo, depois de encarar dificuldades, e em sofrendo os percalços do caminho, da jornada, o povo chega a essa declaração que nos chama a atenção. Por que nos tiraram do Egito? Por que não nos deixaram lá? Nós já estamos enjoados desse pão. Esse pão é vil. Não aguentamos mais comer maná. Não aguentamos mais esse pão. Já nos dá enjoo, fastio. Não aguentamos mais essa vida desgraçada que você, Moisés, e o seu Deus nos colocaram. Essa é a exclamação do povo. Não preciso dizer que depois disso aqui, meus irmãos, o povo sofreu mais do que devia. A gente vai ver aquela história das serpentes ardentes
e por aí vai. Mas me chamou a atenção, e continuando, né, a nossa reflexão já de domingo passado sobre gratidão, sobre reconhecimento, e aqui a gente vê e vai meditar sobre a insatisfação que nos acomete, e acomete a todos nós, em algum momento de nossas vidas. Aquilo que antes era surpreendente se torna repetitivo. Aquilo que antes era saboroso se torna enjoativo. Aquilo que trazia alegria, com o tempo começa a perder a graça. Aquilo, meus irmãos, que era motivo de gratidão, passa a ser motivo de reclamação. E aí o tema da mensagem desta manhã, na nossa reflexão, é: quando o que eu tenho já não basta. Quando o que eu possuo já não basta. Esse é o tema da nossa reflexão nessa manhã. Isso é um fenômeno, meus irmãos, que acontece em todos os aspectos da nossa vida. Esse fenômeno da insatisfação, do enjoo, do achar que o que era bom ficou repetitivo, do achar que o que era alegria se tornou sem graça, do achar que o que era motivo de gratidão se torna motivo de reclamação. Esse fenômeno acontece na vida profissional. Esse fenômeno acontece na vida relacional. Esse fenômeno acontece na nossa vida material, no sentido dos bens ou das coisas que possuímos. Vão perdendo a graça, vão gerando insatisfação, vão gerando fastio. Isso acontece na vida espiritual também. Quando chegamos ao ponto desse povo aqui, de achar que a vida que Deus nos deu já não presta mais. Mas por que isso acontece? Por que eu experimento essa insatisfação? Por que você experimenta essa insatisfação? Por que o povo de Israel experimentou essa insatisfação? Primeiro, meus irmãos, porque o ser humano ele é sedento e faminto. Vou repetir. O ser humano é sedento e faminto. O desejo humano precisa ser alimentado. Nós nos movemos por desejo. E quando você satisfaz um desejo, surge outro desejo a se satisfazer. O ser humano é um ser que o tempo todo está precisando saciar sua fome e sua sede de alguma coisa. Quando nós vemos em João capítulo 4, estudamos isso numa quarta-feira aqui nos estudos bíblicos de João, né, Evangelho de João, que nós estamos estudando, nós nos deparamos com a figura da mulher samaritana, que Jesus encontra num poço a buscar água. E essa mulher, durante a conversa com Jesus, ela ouve de Jesus que ele tinha água que, uma vez bebida, jamais a pessoa teria sede novamente. O que ela pede? Me dá dessa água. Ela queria a água que matasse definitivamente sua sede. Por quê? Porque a sede vem e vai. E Jesus não estava falando da água que mata a sede física do nosso corpo, que precisa se hidratar. Ele estava falando da água, mas era dele mesmo. Essa água que mata a sede eterna, permanente, que a nossa alma sedenta precisa ser saciada. E muitas vezes nós queremos substituir esse que pode matar a nossa água, a nossa sede permanentemente, por outras coisas. E aí a pessoa começa a buscar outras fontes para matar a sua sede. Começa a buscar a satisfação por prazer, a satisfação por ter, e esquece que Jesus quer transformar o nosso ser. Em outra ocasião, Jesus multiplicou os pães, estudamos quarta-feira passada.
que matou a fome da multidão, pão e peixe. No dia seguinte, a multidão estava atrás de Jesus de novo, porque estava com fome de novo. Mas é assim, não é? Tem muita gente aqui que já está com fome. Está saindo o almoço daqui a pouco. Você vai matar a sua fome. Depois que você comer, você vai ficar saciado. Mas depois de algum tempo, vai ter fome de novo. Porque a fome física, ela é frequente, acontece. Isabel está com fome. E Jesus vem dizer que Ele é o pão da vida, que mata a fome da alma. O ser humano é sedento e faminto, porque precisa matar a fome da sua alma, e só Jesus faz isso. Você tem tentado matar a fome da sua alma como quem mata a fome do corpo. Come, 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 mas depois está com fome de novo, porque sua alma continua faminta. E essa fome só Jesus pode matar. O ser humano é sedento e faminto. Da mesma forma acontece com o dinheiro para o avarento. O sujeito quer sempre ter mais dinheiro. Da mesma forma acontece com os bens de consumo para o consumista, que compra um monte de coisa que não precisa, mas ele está com fome e não sabe de quê. Então ele substitui com coisas. Da mesma forma com o que é promíscuo, que quer matar sua fome da alma com prostituição, com uma série de perversão. Come, 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 mas não mata a fome, porque essa fome é da alma. O outro vai para a bebida e bebe, 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 mas a fome não é do álcool, é da alma. A alma precisa de algo que mate sua fome, e é só Jesus que pode matar sua fome. Essas coisas saciam por um período muito curto, mas depois a fome volta pior do que antes. E você precisa de uma quantidade maior de alguma coisa, ou de dinheiro, ou de bens, ou de comida. Às vezes a comida é a fuga das pessoas, ou de álcool, ou de cocaína, ou de qualquer outra coisa que você tenta colocar no lugar de alguém que é o único que pode matar essa fome. Jesus é o único que pode matar a fome e a sede da sua alma. Então, essa insatisfação que surge na vida das pessoas é porque elas são famintas e sedentas. Outra fonte, meus irmãos, outra resposta para essa insatisfação, para esse murmurar, para esse reclamar, para esse blasfemar muitas vezes, é porque as pessoas sempre querem uma novidade, sempre necessidade de algo novo. Realmente, alguns aspectos da vida precisam ter novidade. Por exemplo, a parede da tua casa. Quando foi a última vez que você pintou, mudou a cor da parede da sua casa? O teu corte de cabelo, quando foi a última vez que você cortou o seu cabelo? Corta o cabelo diferente, faz um moicano aí, bota uma franja, pinta o cabelo, Aguinaldo. Algumas coisas pode ter novidade. Usa uma roupa diferente, mulher. Coisa tem que ter novidade. É bom. É bom que tenha. Mas outras não. Existem coisas, meus irmãos, alguns aspectos que não devem ser modificados, que não devem ser mudados, que não são novidades que irão melhorar. Para essas coisas, a novidade piora. Existem coisas que não devem nunca ser modificadas. Já viram como a religiosidade sempre inventa uma novidade? Já viram como a religião sempre quer colocar uma coisa nova, uma moda nova para a gente seguir?
Mas a mensagem, meus irmãos, do Evangelho, ela é novidade no sentido de trazer uma vida nova, mas ela não é mutável. Paulo vai falar que virão dias em que as pessoas desejarão uma coisa nova o tempo todo. Ele fala assim: virá o tempo em que não suportarão a doutrina, a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Significa dizer que as pessoas precisam de uma coisa nova no ouvido. Já viu quando alguém chega e fala: ih, soube da última? Fala isso numa roda e não conta mais nada para você ver se você não vai apanhar, até você confessar qual foi a última. As pessoas precisam de coisa nova, precisam de uma notícia diferente. Mas o Evangelho é o mesmo. A palavra de Deus não muda. Jesus não muda. Em Hebreus 13 vai falar que Ele não muda. Então, se você está procurando novidade, você está no caminho errado. A não ser que você esteja procurando novidade para a sua vida, para a sua conduta. A única novidade que nós temos que procurar, uma vez conhecendo Jesus, é a cada dia se tornar melhor. Novo no sentido de melhor do que ontem, mais santo do que ontem, mais amigo do que ontem, mais amoroso do que ontem, mais honesto do que ontem, mais verdadeiro do que ontem, mais puro do que ontem. Nesse sentido, a novidade é boa. Fora disso, é comichão no ouvido, como diz Paulo. O outro motivo, meus irmãos, é porque as pessoas deixam o primeiro amor. Esse é um problema sério. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4, no início do capítulo 2, o Senhor Jesus elogia uma igreja, mas ele fala assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esse povo que estava aqui no deserto, blasfemando, reclamando de Deus, esse povo deixou o primeiro amor. Porque se ele lembrasse como era a escravidão lá no Egito, ele não estava falando assim. Se ele lembrasse o chicote dos feitores no Egito, eles não estavam falando assim. Se eles lembrassem dos meninos que foram lançados no Nilo para os crocodilos, porque o faraó decretou que o povo não poderia crescer mais, e um recurso que ele usou foi pegar todo o menino e jogar afogar no Nilo, matar. Se eles lembrassem disso, eles não estavam falando isso. Esqueceram do primeiro amor. Se eles lembrassem quanto era duro ganhar o pão no Egito, eles não estavam reclamando do maná. Reclamando do maná. Se você lembrasse a sua vida como foi no passado, você não ia estar reclamando como é hoje. Porque para a maioria, o passado foi muito difícil. Eu acho que para todos, muita coisa que a gente passou aí foi difícil. Eu estava observando certa vez as reclamações de um jovem. E ele reclamava do Brasil, do país, do governo, de um monte de coisa. O Brasil era a pior coisa do mundo. O Brasil é o pior país do mundo, esse jovem reclamava. Lá da Alemanha, lá da Europa, reclamando do Brasil. Estava lá num programa do governo, Ciência Sem Fronteira. Estava lá às custas do dinheiro do Brasil, reclamando do Brasil. Nada contra ter reclamações, questionamentos, mas o que me chamava a atenção é o fato do sujeito só reclamar. Que vida amarga é essa que só reclama?
Reclamações, meus irmãos, eu tenho. Só de vir daqui, de casa aqui, quanto buraco na rua. Reclamo. Mas olha, foi o Brasil que me deu a oportunidade de estudar, de trabalhar, de constituir família, é lógico. Quem me deu isso tudo foi Deus. Mas foi nesse país aqui. De ter um povo tão alegre, um povo tão capaz, um povo tão superador de dificuldades, com todas as dificuldades, inclusive na área da corrupção. Mas o nosso povo, meus irmãos, é um povo lindo. Eu não posso só reclamar do meu país. Eu não posso só reclamar do meu país por conta de quem está no governo ou deixando de estar. Mas tem gente que só reclama, que só tem crítica o tempo todo. E não é para ser assim. Não é para ser assim. A gente vê aí os eventos que acontecem no Rio de Janeiro, a Olimpíada, a Copa do Mundo, depois agora a Paralimpíada que está acontecendo. Eu acompanho só pelo jornal, eu não tive a oportunidade de ir lá, que era até ir. Dizem que está muito bonito, né? Dizem que ficou um negócio legal. Mas eu olho aquilo tudo e lembro do que era publicado antes, de como ia ser uma tragédia a Copa do Mundo, e não foi. De como ia ser uma lástima, uma tragédia a Olimpíada, e não foi. E agora para a Olimpíada, e não está sendo. Será que a gente não consegue fazer nada certo? Então, está fazendo. Só reclamar. Desejar melhorar não é problema. O problema é esquecer do que já recebeu, do que já tem. Aquele povo estava no deserto e não passava fome. Aquele povo estava no deserto e não passava sede. O povo tinha, porque Deus dava, provia, guardava. O povo tinha vitórias no deserto. Mas tinha gente só reclamando o tempo todo. Você já imaginou se fosse tirado da tua vida tudo aquilo que é fonte de reclamação para você? Você que só reclama da sua mãe, você que só reclama da mãe, já imaginou se tirasse tua mãe de você? Você que só reclama do seu filho, já imaginou se... Não, então tá, só reclama do seu filho, então me dá aqui o teu filho para mim. E toma o teu filho. E Deus chega para você e fala, não, deixa que eu levo teu filho para mim. Já imaginou isso? Você que só reclama do teu emprego, já viu como é ser desempregado? Já imaginou se tira? Você não tiver saúde para trabalhar, se você não tiver um emprego onde trabalhar, você só reclama o tempo todo. Já imaginou se tirarem tua mulher, teu marido? Consegue viver bem? Já consegue se imaginar sem? Essa que você reclama o tempo todo dela, que fala pra caramba? Esse que você só reclama dele, só porque ele quer ver 2, 3 horas de televisão, futebol o tempo todo e os melhores momentos? Coisa triste, meus irmãos, é perder aquilo que a gente não deu o devido valor. Isso é muito triste. Muito triste. Você não gosta do seu emprego? Tudo bem. Pode ser que seu emprego seja muito ruim mesmo, você não gosta dele. Você não gosta dele? Então para de reclamar e procura outro. Vai estudar, vai se preparar, vai atrás de outro. Porque reclamar toma teu tempo, toma tua energia. Você está com algum problema com a tua mulher, com o teu marido, com alguém da tua família? Senta e conversa.
expõe a situação, mas não vive o inferno dentro de casa. Você está com um problema com Deus porque se sente injustiçado por Ele? Conversa com Ele, fala com Ele: Senhor, eu não estou muito feliz contigo não. Me responde aí o que está acontecendo, porque eu não consigo entender essa situação. Ué, Deus não é teu pai? Então fala com Ele. Por que Ele está sendo injusto contigo? Por que Ele está sendo cruel com você? Coloca para Deus então. Chama Deus nas conversas. Agora para de reclamar. Está insatisfeito com os políticos? Então vota certo, escolhe melhor. Essa é a hora. Agora para de reclamar. E para de se vender para político. Está na hora de voltar ao primeiro amor. Você reclama do seu relacionamento? Qual foi a última vez que você beijou sua mulher? Você que é casado, qual foi a última vez que você deu um beijo na sua mulher? Beijo mesmo, daqueles mesmo de desentupir. Quando foi que você deu um beijo apaixonado nela? Um beijo apaixonado. Você lembra quando namorado, que você ficava a semana toda esperando chegar a sexta-feira ou sábado só para dar um beijo escondido do pai dela, da mãe, que ficava de olho o tempo todo, aquela megera? A minha não, tá? A minha sogra é legal. Aí você ia lá e dava aquele beijo e ficava sonhando com aquele beijo, esperando chegar outra vez para você poder beijar de novo, na saída do culto, torcendo para chover, para ficar atrás do guarda-chuva. Hoje você perdeu o primeiro amor. Lembra como era bom? Volta para isso, cara. Volta para isso, mulher. Você não precisa substituir o que você tem, porque você já tem o do bom e do melhor, e esqueceu o que tem. Volta para o primeiro amor. Para de reclamar. Para de murmurar. Tanta coisa boa aconteceu para você e tem acontecido, você não enxerga. Tantas vezes Deus tem te preservado e te sustentado e você não vê, porque está reclamando, murmurando. Pessoas que murmuram e reclamam o tempo todo são amargas, infelizes. Assim são pessoas que murmuram e reclamam o tempo todo. Todas as pessoas que eu conheço que são reclamões e murmuradores são infelizes e amargos. Está na hora de olhar para o lado. Está na hora de abrir os olhos e ver o que você é, aonde você chegou e aonde você pode chegar, porque Deus tem te abençoado para isso. Quando o que eu tenho já não basta, meus irmãos, é o momento em que eu me dou conta que eu sou muito infeliz, que eu estou muito arrasado, porque o que eu tenho já não basta. Eu já sinto que preciso de mais para minha alma faminta e sedenta, que ainda não deu lugar para a graça de Cristo, porque Ele mesmo diz: a minha graça te basta. Aleluia. Que o Senhor Deus abençoe a nossa vida de forma a que nossos ouvidos e olhos estejam abertos, a nossa alma esteja aberta para discernir o quão bom Ele tem sido para conosco. Amém.